E aí, família, vamos lá? Desculpa, tá na hora do vídeo, tá? A garganta tá pegando, o bicho tá pegando, como é que se fala assim? O tempo tá mudando, então já viu, né? Né? Antes de começar a matéria aqui em relação aos aumentos, só vou fazer, tá, uma atualização. O governo, tá, ele havia apresentado ontem falando que ele vai pagar, né, as crianças e as pessoas que têm, né, isenção de impostos, no caso assim, imposto de residência, que ele ia dar 100 mil ienes, tá? No caso das crianças, ele ia pagar 50 mil ali no dinheiro para as pessoas até o final do ano e até a primavera, no caso do ano, o início do ano letivo da molecada, no caso assim, do estudo, ele ia dar um voucher, né? Ou ia dar um voucher ou ia dar vários vouchers, né, no valor de 10 mil. Eles estão decidindo ainda, no caso desses cupons, tá? Só que essa medida ainda não, eles não bateram o martelo, tá? Essa medida ainda ela não está, como é que fala assim, 100% definida. Por quê? Ainda está havendo um impasse entre o governo, né, e a Comeito na parte dessa da molecada, tá? Por que está sendo assim? Porque a Comeito ela havia prometido, né, na sua campanha eleitoral, que ia para dar para todo mundo, tá? Independente da renda. Só que o governo falou: não vai ser assim não, vai ser do nosso jeito, não é do jeito que você quer. Quem manda somos nós somos o governo. Então se a bomba estourar, vai estourar para nós, tá? Então o que aconteceu? Eles colocaram um limite, tá, de 9,6 milhões por família. Já começaram a definir o negócio. Então isso por família, o que quer dizer? Dependendo, vai ser somado a renda de todos dentro de casa, tá? Por isso que tem o tal do My Number, tá? Então eles vão somar a renda de todos e nisso, se a renda familiar alcançar 9,6 milhões de ienes anuais, aí aquela família não vai ter, né, direito, tá? Então já estão começando a definir esse tipo de coisa. Até aí não é novidade, tá? Até porque também eu já havia falado desse tipo de coisa. Só que o Kishida também ele havia falado, tá, que ele queria ajudar trabalhadores, tá, dando dinheiro para trabalhadores não regulares e pessoas que estão com a corda no pescoço. Só que dessa forma não ficou muito definido, tá? Eles só falaram que ia dar dinheiro para as pessoas que estavam isentas. Só que nisso é para ganhar tempo, tá? Eles fizeram essas certas negociações com a Comeito para poder acalmar a Comeito, porque a Comeito estava muito oriçada. Aquela velha história. Nós ganhamos a eleição, nós prometemos tal coisa e nós queremos ver isso cumprido. Então a Comeito estava batendo muito de cima, praticamente todos os dias. Só que o Kishida falou que ele vai compilar o plano econômico dele. Ele já deu algumas diretrizes, como eu já trouxe aqui para você, né, aqui no canal, que muitas delas são meio complicadas, igual no caso assim, né, que ele está pedindo para aumentar o número de, como é que se fala assim, aumentar os salários das pessoas, em vez de grandes contratações, em vez de ter um alto número de contratações, é para aumentar o salário daquelas pessoas que já estão lá. E com isso ele vai dar subsídios para as empresas, tipo assim, cortes de impostos ou alguma outra coisa, tá? De forma generosa, tá? E nisso vai quebrar aquela ideia assim, quebrou aquela ideia que está faltando mão de obra no Japão, e é para valorizar aquelas pessoas que já estão trabalhando. Só que ele vai compilar tudo isso e vai bater o martelo no dia 19 ou depois do dia 19. Então algumas coisas ainda podem mudar, tá? Nesse meio tempo. No caso das crianças eu acho muito difícil mudar, tá? Dessa forma, até porque algumas pessoas da Comeito já estão falando que, como é que se fala assim, mesmo com essa proposta do governo, 90% da molecada, né, como é que se fala assim, dos estudantes, das crianças aqui do Japão, vão ter direito a receber isso.
90% ou um pouco mais. Então já é um, como é que se fala assim, é um número muito, como é que se fala assim, significativo. Tá? Então aquelas que não vão receber, porque os pais têm uma renda alta, né, não vão ter muito o que chorar nesse ponto. Então vamos ter que aguardar até o dia 19, tá? No caso assim, para ele bater o martelo, ou depois do dia 19, no máximo dia 20 ou 21, tá? Caso assim, eles não consigam aprovar o montante, no caso assim, o pacote de estímulo que eles querem, porque eles estão querendo um pacote de estímulo na casa dos 30 trilhões de ienes. Tá? Você vê que é muita grana, 30 trilhões de ienes para poder cobrir isso, a campanha Go to Travel e outras coisas, vão ser muita grana. Então nessa brincadeira toda, a oposição vai cair matando. Tá? Eles vão querer sabatinar o Kishida, eles vão querer fazer um monte de coisa. Então provavelmente dia 19 ou depois, né, entre o dia 20 e 21, dependendo no máximo, até porque as sessões das dietas não passam disso, tá, no máximo isso aí, vai ter eles vão bater o martelo e nisso já vai ter a certeza, tá, do que vai ser, tá, aqui pro Japão daqui para frente, principalmente nessa parte que vai pegar você, eu, aqui no Japão, no caso empregatício, se vai ser realmente essa ideia de aumentar mais os salários das pessoas em vez de grandes contratações. Mas o Kishida falando isso já cortou por terra aquela ideia que está faltando mão de obra no Japão, tá? Mas vamos à matéria aqui. Então já fiz essa, como é que se fala assim, essa atualização já para você ficar sabendo do que vai vir daqui para frente no Japão, tá? Que muita coisa ainda pode mudar. Tá, eu falo assim porque ontem eu gravei um vídeo, tá? Eu fiz umas certas explicações ali naquele vídeo antes. Aquela velha história, o pior cego é aquele que não quer ver, tá? Então tem pessoas que sim, pedem para serem enganadas. É complicado, tá? Então por mais que a gente tente alertar, por mais que a gente tente avisar, ainda tem pessoas que insistem que aquilo é a realidade. Então é aquela velha história, tá pedindo para ser enganado. Tá pedindo para assim, me engana que eu gosto, eu amo ser enganado, eu adoro viver nessa ilusão. Então, viva nessa ilusão, tá? Eu não tenho muito o que falar, porque depois que eu gravei aquele vídeo, ainda veio algumas mensagens falando, não, mas é aquilo mesmo. Então vive nessa ilusão sua aí, que eu não tenho muito o que falar. Da mesma forma que eu posso falar assim, eu vou ser o próximo primeiro-ministro, eu sou o próximo primeiro-ministro, só que eu ainda não fui empossado oficialmente. Mas eu já sou o primeiro-ministro, tá? Só não fui empossado oficialmente. Então, vamos lá, o primeiro-ministro vai falar. Aumentos das farinhas no Japão, tá? Então vai ficar meio complicado essa história aqui do aumento das farinhas, por quê? Primeiro, as empresas que fazem pão já anunciaram o aumento. Agora vem o aumento das farinhas. Então será que depois com o aumento das farinhas, será que vai subir ainda mais o pão? Porque basicamente teria que ter o aumento da farinha primeiro, depois as empresas que fazem pão, que compram, né, no caso, aumentem o preço do pão, tá? Aí ficaria aquela coisa mais estabilizada. Houve um aumento, outro aumento, então sabe-se que não ia haver mais. Mas agora, colocaram o aumento do pão, aumento na farinha, e agora? Será que vai aumentar o pão de novo? Aí fica-se a dúvida. E eu fiquei triste com essa matéria, porque uma das farinhas que a gente mais usa aqui em casa para fazer pizza, ela vai aumentar de preço, tá? É a farinha camélia. Você quer fazer a dica, tá? Você quer fazer uma pizza muito parecida com aquelas que vendem no Brasil, no estado de São Paulo, com praticamente assim, quase o mesmo sabor, usa a farinha camélia. Aqui em casa, como é que se fala assim, é a melhor farinha que tem para fazer pizza, é a camélia. Só que a dita da farinha é um pouco mais cara, tá? Mas o sabor que ela dá para a pizza já vale todo o custo, porque o sabor que dá na pizza, no caso assim, a farinha camélia, é show de bola, tá? Fica a dica aqui do canal. Mas vamos lá. Depois de tanta enrolação, quase 10 minutos de enrolação, vamos lá. O preço das farinhas das massas domésticas
continuam subindo. A Nippon Flour Mills anunciou que aumentará o preço da farinha e do trigo doméstico em cerca de 1,5% a 9%, tá? Entre 1,5% a 9%. Então você vê que é um aumento assim, monstruoso, tá? E os produtos mistos em cerca de 3% a 7,5%. Então você vê que vai ser um aumento muito grande nos preços, tá? Que nessa brincadeira toda parece que não, tá? Mas 9% para um e 7,5% para outro, mais imposto, pô, vai dar uma esfolada no bolso, né? A partir do dia 4 de janeiro do próximo ano. Então você vê que as matérias que eu gravei aqui, que as empresas que fabricam pães vai ser no dia 1º de janeiro, tá? E esse vai ser no partir do dia 4 de janeiro, tá? Então você vê que são datas muito próximas. Deveu-se a tal aumento no preço do trigo e ao aumento nos custos de outras matérias-primas, né, e mão de obra, além que tem o combustível também, tá? Você vê que tem locais aí no Japão aí que já passou do 177 o litro do combustível, da gasolina. É aquilo que eu já havia gravado um vídeo, né, já alertando que haveria aumentos de preços do combustível até pelo menos o ano que vem, até final de dezembro iria ter aumentos, porque a OPEP já havia dado essa dica, tá? E o Japão não está segurando o aumento, ele está passando para frente, tanto que como é que se fala assim, juntaram as empresas de transporte aqui do Japão, mais de 50 empresas, eles foram até o Kishida ontem, tá? E nisso eles pediram para o Kishida, pelo amor de Deus, tenta segurar isso, tenta segurar essa alta do preço, porque senão a gente não está conseguindo mais segurar o preço dos transportes aqui no Japão. Então o que vai acontecer? Takkyobin vai subir, ônibus vai subir, transportadores, os preços das transportadoras vão subir. E o que isso vai acontecer? Aumento no frete, aumento no transporte público e aumento numa série de outras coisas que vão acontecer aqui no Japão, tá? E nisso vai encarecer mais a vida das pessoas aqui, mais do que já está. Então já estou passando a bola para você saber o que está acontecendo aqui de forma real, tá? Sem firulas, porque dependendo, se o governo Kishida não conseguir segurar essa alta dos combustíveis, vai haver um aumento generalizado aqui de várias coisas aqui no Japão, tá? Então já fica atento. Falo isso porque tem muitos brasileiros que trabalham com vendas, e nisso eles têm os fretes das suas encomendas que tem que mandar para o seu cliente, e nisso o preço daquele frete vai aumentar, tá? E nisso vai acabar, já sabe o que acontece, né? Continuando aqui, massas caseiras e molhos para as massas também terão aumento de cerca de 2 a 9,5% a partir de 1º de fevereiro. Então você vê que as farinhas terão aumento no dia 4, tá, de janeiro, e os molhos a partir do dia 1º de fevereiro. A Nissin Foods, né, é outra empresa, tá? A Nissin Foods também anunciou que aumentará o preço das farinhas domésticas e do pão ralado, caso assim, que o pão para fazer o temporado, caso assim, o tal do panko, né? A partir do dia 4 de janeiro. E o dos produtos de massa e molhos para as massas a partir do dia 1º de fevereiro. Você vê que as datas são muito parecidas das empresas. Então parece o quê? Até uma máfia. Você vê que as empresas assim, que fazem o mesmo produto, eu não sei se elas conversam entre si ou já tem uma máfia ali dentro. Você vê que é a mesma data, tá? A partir do dia 1º de fevereiro para as massas. E há um movimento, né, para molhos para massas no dia 1º de fevereiro. E há um movimento para aumentar os preços da farinha e produtos relacionados também, tá? Então vai ser um aumento atrás do outro, tá? E não vai parar no dia 1º de janeiro do ano que vem. Então é aquela velha história, tá? Se você tem uma graninha a mais
e gosta de usar farinhas e gosta de usar certos produtos, sugiro que faça um certo estoque dentro de casa. Para quê? Para absorver um pouco esse aumento. Porque aí você vai ficar um certo tempo pagando X, em vez de já pagar logo Y. No caso assim, já pegar todo o aumento. Tá? Então você absorve um pouco o aumento para você, gasta um pouco mais, estoca certos produtos dentro de casa, dá uma olhada bem na data de validade antes de comprar, tá? E estoca. Tá? Porque depois que vier um aumento, você ainda vai conseguir passar um certo tempo com aquele produto um pouco mais barato. Porque quando é aquela velha história que acontece aqui no Japão, quando o japonês vê aumento, os supermercados já colocam os produtos em promoção, vai todo mundo comprar de uma vez, para quê? Já para zerar aquele estoque do supermercado, para quando já vier o estoque novo, já está com preço novo. Então é assim que mais ou menos que a banda toca aqui no Japão, tá? Então tome cuidado, tá? Com esses aumentos de preço, porque querendo ou não, de grão em grão a galinha enche o papo. Da mesma forma que de gotinha em gotinha que vai saindo, da onde você tira e não repõe, acaba. Ah, então esses aumentos, você vê que não está tendo aumento no salário, né? O aumento no salário é muito pequenininho aqui no Japão, assim, é uma coisa muito pífia. Por isso que o Kishida pediu para as empresas aumentarem o salário, tá? Dos seus funcionários, para poder dar um valor neles e já quebrar a ideia que está faltando mão de obra. E nessa brincadeira toda para tentar estimular. Uma coisa que eu percebi, tá? Que o Kishida, ele está tentando fazer um governo, tá? Sem aquela ideia base do mercado regular os preços. Ele está tentando fazer de uma tal forma que ele consiga regular os preços. Só que para isso acontecer, ele precisa da ajuda da indústria. Porque se a indústria começar a aumentar os salários das pessoas, isso vai dar um estímulo muito grande no comércio. Tá? Vai dar um estímulo muito grande na parte de impostos também para o governo. E nessa parte reguladora, o que vai acontecer? Vai ter muita procura, tá? No caso assim, com o pessoal com poder aquisitivo maior vai ter muita procura, e nisso vai estimular a parte de empregos. E nisso, nessa brincadeira toda, vai começar o quê? Dar aquela balanceada em oferta e demanda, e ele vai tentar regularizar, no caso assim, essa oferta e demanda pelo governo. Tá? Então ele não vai esperar as tendências que vai acontecer no cotidiano para regular essas regras. E ele mesmo está tentando fazer isso. Tá? É uma ideia, como é que fala assim, bacana, mas é uma ideia audaciosa. Tá? Se isso vai dar certo, só Deus sabe. Mas se der certo, parece que vai ser muito bacana. Tá? Uma coisa assim, no começo eu meti muito pau no governo Kishida, por causa do que certas medidas eram muito errôneas. Só que agora ele está começando a mostrar o governo dele. E eu estou começando a gostar do que eu estou vendo. Mas vamos ver se isso vai dar certo. Tá? Se isso der certo, vai ajudar a regular os preços no Japão de uma forma que não dependa da demanda. Né? Se não depender da demanda, ele conseguir regularizar isso, ele vai conseguir manter a demanda, o preço da inflação mais baixo. Tá? Porque se ele depender da demanda para regularizar isso, aí a inflação vai vir, vai bombar da mesma forma que está acontecendo aí, que está acontecendo com os combustíveis. Porque a demanda de certos produtos está elevando o preço deles, e nisso está dando inflação em vários segmentos. Você vê que o segmento do combustível deu essa inflação. Tá? E o que está acontecendo? Afetou todos os outros segmentos. É a mesma coisa. Vai aumentar a farinha agora, o que vai acontecer? Segmentos de bares, restaurantes e outros locais vão ter aumentos também. Então você vê que uma coisa puxa a outra. Por isso que
tem que se fazer uma jogada inteligente. É isso que ele está tentando fazer. Se parar para analisar economicamente as propostas dele, eu achei muito bacana, eu bato palma para ele, porque ele está sendo um cara muito ambicioso nesse ponto. Se ele vai conseguir, aí é outros 500. Mas a ideia inicial dele, da jogada dele, é muito bacana e é muito inteligente. Tá? Então vamos ver o que vai dar. Eu torço para que dê certo, porque se der certo, o Japão vai conseguir absorver esses aumentos. Tá? E nisso, absorvendo esses aumentos, não digo que o preço vai cair, mas ele vai estabilizar. Tá? Então ele vai segurar essa taxa de aumento nos preços durante um bom tempo, se ele conseguir fazer esse tipo de jogada. Mas vamos ver o que vai dar. Tá? Aí muita gente pode falar, japonês, mas depende muito da coisa lá de fora também. Sim, depende. Só que, dependendo da forma que o governo conseguir fazer isso, a absorção desse custo maior, o governo consegue reter em forma de negociações com os outros países, porque o RCEP está aí. E não podemos esquecer, além do RCEP, ainda tem o TPP e o ASEAN como tratados também. Então o Japão vai ter 3 tratados de livre comércio na mão, basicamente. Então isso aí é um poder de barganha muito alto, como é que se fala assim, que as pessoas não podem esquecer e que se esquecem disso. Por isso que eu falo que as pessoas daqui para frente, quem tiver uma mente empreendedora, depois que entrar no RCEP, ela vai conseguir ganhar dinheiro aqui no Japão. Igual, se a pessoa, né, que mexe com parte de venda de roupas, se ela começar a comprar roupas direto da China, ali, ou ir para a China e comprar e mandar para o Japão via correio, é frete zero. É taxa tributária zero. Então o que isso acontece? É só uma dica, tá, para você que está pensando em empreender. O que vai acontecer? A única despesa que você terá é a da compra. É claro que se você for para lá, se hospedar em hotel, terá essas despesas, claro. Mas tirou isso, você não vai pagar imposto para o governo para repatriar esse produto. Então praticamente assim, é quase a preço de custo. Tá? Então a lucratividade vai ser muito alta. Estou falando isso porque já foi falado que a parte da roupa da China para o Japão vai ser tributação zero. Então você vê que, vai abrir um precedente sem igual. Da mesma forma para outros segmentos também. Por isso que é aquela velha história, é questão de pensar. Tá? Quem tiver uma mente empreendedora, nessa hora, a partir do ano que vem, a partir de 1º de janeiro, o RCEP vai estar valendo. E já vai conseguir dar uma boa guinada na vida. Tá? Aí é questão de cada um. Tá certo? Mas aí, depois dessas dicas, depois desse tipo de vídeo, que acabou se prolongando, mas já deu uma boa noção da economia que vai ter daqui para frente, tá? Aí agora com você, o que você vai fazer dessas informações, tá certo? E é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.